Reviews de romance aqui. Você é uma estudante voltando para casa e se apaixona por uma garota à primeira vista. Então vai falar com ela até que você é atropelado por um caminhão. Será que foi para um isekai? Esse anime é Tonikaku Kawaii. O anime começa com um pirralho chamado Nasa. Ele é bastante zoado pelo seu nome, pois então ele se esforça para ser o verdadeiro Nasa. E ele tá tentando entrar numa escola foda. A professora duvida conseguir ficar em uma escola de alto escalão. Mas o nome dele é a Nasa, quem duvidaria, né? Ela pede para ele ter cuidado, e ele pega um papel e sai. Na rua ele vê uma linda garota, e começa a fazer várias perguntas andando, sem nem ver a rua. E quase morreu, mas a esbelta mulher aparece. O motorista pergunta se eles estão bem, e ela salvou o Nasa. E vai embora, e o protagonista o confunde com uma lenda chamada Princesa Kaguya. Ele levanta para falar com a garota, mas obviamente ele tá todo acabado. Sai sangue até de sua cabeça. Ele sai correndo atrás da garota. Ele vai como se não houvesse amanhã. Ele viu ela e se apresenta para ela. Ela fica surpresa que ele está em pé com tantos ferimentos. Ela manda ele sentar e começa a limpar ele. E ele fica vendo quão linda ela é. Ela coloca o casaco nele e ele só vendo quanto ela é linda. Ela fala que vai pedir ajuda, e ele fala que tá bem, mas ele cai. Ela fala para ele esperar ali, que vai chamar ajuda. Ele consegue levantar e fala sobre a Princesa Kaguya e fala que a ama. Amor à primeira vista, ele já pede ela em namoro. E ela fala tudo bem, mas tem que casar. Ele aceita sem pensar e se orgulha e cai no chão. Depois de um tempo ele acorda de cadeira de rodas e nunca mais viu a garota que se apaixonou. E ficou bad com tudo, parando até de estudar e trabalhando no mercadinho para poder encontrar ela. Ele alugou um cantinho para ele e juntou bastante dinheiro sem nem perceber. Até que alguém toca a campainha e tá lá, a mina que prometeu se casar com ele. O nome dela é Tsukasa e pede para entrar na casa. Ele não entende nada. Ela entra e ele faz um cafezinho e fica vendo a esbeldade dela. Ele chega a derrama o café. Ele pergunta sobre a conversa importante e ela dá uma folha de registro de casamento. Ela achou que ele não queria, mas ele pega o papel e fala que a ama ainda. E ela fica corada. Ele vê o registro de casamento e pensa se ela vai enganar ele. Mas ela olha para ele e ele fala que se houver algum problema, ele mesmo vai resolver. Ela ama seu novo nome depois do casamento. Ela fala que não é perfeita, mas pede para ele cuidar dela. Eles vão para o cartório às meia-noite. E ela fala que o nome dele vai ficar bem nela. Chegando no cartório, o velhinho elogia por se casar com alguém tão linda. E ganham até uma plantinha. Eles ficam de mão dadas e os dois ficam corados. Ele aperta a mão dela demais, e ela fala que pode apertar quando quiser, pois agora estão casados. No meio do caminho, ela fala que vai resolver umas coisas. Ele chega em casa e fica pensando em tudo o que aconteceu, onde uma garota a qual se apaixonou e o salvou de um acidente, e logo em seguida ele se casa com ela, e ele fica pensando que vão dormir juntos e tenta se acalmar. Ele vê uma cama na internet, mas ninguém entregaria uma cama às 3 da madrugada. Depois ele pensa nas posições para dormir e a Tsukasa fala que não daria para dormir daquele jeito. E ele fica envergonhado porque ele não sabia que ela já tinha chegado. Ele pergunta o que ela foi fazer. Ela foi só pegar uma mala e ele vai fazer mais café. Depois ela fala que tá sem casa e que vai morar junto com ele, deixando ele derramar mais café. Ele se pergunta por que ela se casou com ele. Ele tem vários motivos, mas ele não sabe qual é os dela. E ele pergunta diretamente. Ela chama ele de tolo. E ela mesma pergunta por que ele se casou com ela. Ele responde que foi porque ele o ama. Então ela fala o mesmo. Ela vai arranjar um lugar para dormir, mas ele fala que vai comprar uma cama. E às 3 da madrugada vão em uma loja. Ele fala que paga tudo e começa a explicar quais são as melhores camas para Tsukasa. E do nada ele acha que isso é um encontro. Ele pega na mão dela todo envergonhado e eles vão juntinho fazer compras. Chegando em casa, eles arrumam a cama e ela adorou. Ele fica pensando em coisas erradas e ela pede para ele testar também. Ele fala que comprou para ela, então ela fala que vai dormir e ele afirma imediatamente, mas ela pensa que não tem coisas para ela passar a noite. Logo ele fala que vai comprar e ela pergunta se as roupas de baixo ele vai comprar também, mas ele não sabe qual é a preferência dela, então os dois vão comprar juntos. Depois ele fica vendo uma sombra dela se trocando, depois ela se troca e ele vai se trocar também, mas ela pergunta por que ele não se troca na frente dela e ele fala que é porque ele tem vergonha. Ela o entende e ele vai se trocar. Enquanto ele se troca, ela arruma o cabelo, o deixando todo boiola. Ele desliga a luz e fica pensando que é tanta beleza que ele não consegue dormir. Ela fala obrigado para ele e ela vai dormir, mas ele não consegue dormir de tanto nervoso. Ele percebe que ela dormiu e começou a se mexer bastante, então ele cobre ela, para ela não se resfriar.
E quando ele vai dar um beijo de boa noite, mas desiste. E do nada ela fica sonâmbula. E bebe água sonâmbula, ela para do lado dele e rouba a coberta. Sonâmbula, tá? Quando ela acorda, percebeu que o cabelo soltou e que pegou a coberta dele. Ela começa a tirar a roupa, sem nem perceber. Mas ele o avisa e vai para a cozinha, até que Tsukasa vai falar para ele pensar em como vão se chamar. Então ele vai chamar ela de Tsukasa-chan. E ela fica envergonhada e já começa uma briga. Então agora sim eles começaram vida de casado. No outro dia, Tsukasa começa a preparar o café da manhã e ele fica todo animado. Ela abre a geladeira e vê várias comidas prontas, com ele falando sobre a ciência, de como se nutrir. A Tsukasa vai mostrar o que é uma verdadeira comida, e quando termina, ela fica toda orgulhosa, e ele adorou, elogiando ela. Depois eles foram comprar mais coisas de mulher, e encontra uma ex-amiga de Tsukasa, que ficou impressionada com ele com uma mulher. A waifuzinha pergunta se eles estão namorando, mas na verdade eles já estão casados, e a mina cai dura no chão. Ela acha isso muito repentino, mas dá os parabéns, e dá um desconto para eles tomarem um banho. A Tsukasa já vai entrando, enquanto Nasa vai ter que pagar. Enquanto ela se reclama que ele se casou, ela pergunta a idade de Tsukasa, e ela tem 16 anos, e a waifu chama ele de lolicon e dá um soco na cara dele. Isso chama a atenção de todos, fazendo eles pensarem. Ela fica perguntando altas coisas sobre casamento, e a waifu começa a dar uma moral para ele fazer a Tsukasa feliz. Ele fala que ela falou coisas maduras e fica com fogo nos olhos. Tsukasa foi fazer uma pergunta e na hora Nasa está falando que ama ela. E eles ficam bastante envergonhados e fala que fica feliz por ouvir isso. Depois ele fica no banho e aparece a waifuzinha e chama ele de soca fofo. E a waifuzinha ainda fica lá com Nasa. Ele pede para ela sair, enquanto Tsukasa tá com outra garota, que é dona da casa de banho. Que também ela pergunta o nome de Tsukasa. E ela fala o nome de casada dela, fazendo a mulher lembrar do sobrenome do Nasa. E a outra garota acha que ele é a irmã dele. Assim corta para o Nasa dormindo em uma cadeira, até que Tsukasa acorda ele, falando que não acordou antes porque ele tava fofinho dormindo. E até agora não falaram a verdade para a outra garota. E ela fala que o Nasa ajudou a manter a casa de banho. Depois deles irem embora, a Tsukasa fica com ciúme, e Nasa fica falando que a mina era bastante bonita. Ele não sabe por que ela tá incomodada. Ela fala que não tá, e eles estão pensando em coisas totalmente diferentes. Ele fala que entendeu, mas não entendeu nada. E no final aparece uma mina de cabelo loiro falando que achou o que queria. O anime é bastante fofo e você vai se entreter bastante, se orgulhar pelo protagonista. Recomendo assistir com sua waifu, mas caso não tenha, recomendo assistir sozinho, pois vai acalmar seu coração. Ao longo dos episódios do anime, uma personagem coadjuvante chamada Aya Arizugawa tem uma queda por Nasa e acredita que Nasa e Tsukasa são simplesmente membros da família e não são casados. Quando ela descobre que sim, são casados, é um choque para ela, embora eventualmente chegue a um acordo e apoia o relacionamento com Nasa. À medida que o relacionamento entre Nasa e Tsukasa se desenvolve, eles começam a se tornar mais íntimos. Muito obrigado se você assistiu até aqui, comenta aí qual review de anime você quer ver aqui. Valeu e até a próxima!